Eu preparei aqui uma quantidade de questões envolvendo aí tópicos principalmente de física moderna e nós vamos agora fazer uma questão, por exemplo, da parte de raio-x, né? Eu queria que, por favor, colocasse aí na tela, muito bem. Então acompanha só comigo, gente. Nós temos o seguinte: a área médica faz grande uso das radiações ionizantes para tratamento de tumores. Dependendo da conduta de tratamento destes tumores, utiliza-se radiações de natureza e energias diferentes como raio-x e raio gama. Com relação a essa radiação, é correto afirmar que... Muito bem, gente. Eu preparei aqui para vocês um vídeo, tá certo? Bem interessante, tá certo? Sobre radiação X. Mas vejam vocês aqui, nós temos aqui um aparelho, tá certo? Muito usado no tratamento do câncer, né? Na parte de radioterapia. Como o próprio texto já comentou com vocês, o raio-x também é usado no tratamento de câncer. Quando você tem um câncer mais profundo, nós usamos a radiação mais penetrante, que no caso é a radiação gama. Muito bem, vamos tentar mostrar para vocês esse filminho aqui agora da formação do raio-x. Veja que interessante, gente. Nós temos aí um tubo de raios catódicos, como uma ampola de Crookes. Perceba que nessa figura elétrons são acelerados. Nessa aceleração, nós vamos ter aí um choque de elétrons com a placa metálica. Veja só que interessante, vestibulando, ó. É muito interessante, quando a gente vai bater um raio-x, por exemplo, a gente escuta aquele barulho, né? Tá. Esse barulho, gente, corresponde exatamente do choque dos elétrons com esse átomo do metal, transferindo essa energia, fazendo com que esses elétrons desses átomos se excitem, e aqueles que tiverem excitado vão passar para uma camada mais energética, ao retornar vai emitir o fóton de raio-x, como vocês estão vendo. Uma coisa interessante que eu coloquei também nesse vídeo é a radiografia, né? A radiação X, perceba, né? Ela vai penetrar no músculo desse aí suposto aí paciente, mas quando ele chega no osso, ele não consegue penetrar. Então, na verdade, o que você consegue ver na radiografia, a parte toda preta manchada, é onde o raio-x atuou, tá certo? Do que nós chamamos de filme radiográfico. Na íntegra, o que você tem essa parte branca é a ausência da radiação X. Se houver qualquer fissura, como você está vendo, essa radiação ela vai conseguir penetrar e aí vai gerar essa imagem, como vocês estão vendo aí, vestibulando. Muito bem. Então, a questão ela está falando da radiação X e logo em seguida nós vamos ter aqui alguns textos importantes que nós vamos mostrar para vocês, que são as perguntas em relação à radiação X. Eu queria chamar o professor Luiz Carlos, né, para a gente fazer um comentário aqui bem rápido, né, aqui um bate-bola. A radiação X, a gente tem que entender, o aluno tem que entender, que ela não é uma radiação nuclear, né? É exatamente isso que o filme mostrou para a gente aqui agora, né? A radiação X ela não é uma radiação nuclear, ela é obtida pela colisão, tá certo, desses elétrons no alvo, né? Que vão fazer com que esses elétrons saiam da camada mais interna para a camada mais externa, quando retorna emite o quê? O fóton de raio-x. Ao contrário, por exemplo, da radiação gama, né? Que é uma radiação emitida através de um núcleo instável. Tudo bem? Quer fazer algum comentário, professor? Ok, vestibulando. Lembrando aí dessa parte, né, de ondas eletromagnéticas, tá certo? Exatamente o que nós falamos aqui, a carga elétrica em movimento. Quando a carga elétrica está em movimento, ela gera exatamente uma onda. Dependendo dessa frequência, dessa carga, essa onda pode ser a luz visível, né? Pode ser a cor vermelha, a cor azul, pode ser o raio-x. Então, lógico que no aparelho aí, era necessário que ocorresse exatamente esses deslocamentos de cargas, tá? E isso ocorre na passada das camadas, tá? De um elétron passando para outra camada lá, e quando ele retornava, emitia exatamente a radiação eletromagnética na frequência do raio-x. E lembre-se também que, como o professor Alexandre Amaral colocou, alguns tumores são cuidados exatamente com raio-x, né? Com energia mais forte. Então, raio-x significa uma frequência maior, e lembre-se que a frequência está associada à energia pela
Equação de Planck, energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência da onda, mais energia essa onda transporta, né? E aqui a gente enfatiza duas coisas, que a onda transporta energia, para você não esquecer, e que a onda, aproveitando aí, mesmo quando ela sai do espaço, que entra no seu corpo, ela mantém a mesma frequência, porque a frequência é originada lá pelo movimento das cargas, pelo movimento dos elétrons. Ok, professor Alexandre? Muito bem, vamos voltar aí então aos itens da questão. Vamos lá? Primeiro item, o raio-x pode ser produzido por uma colisão de elétrons em um alvo. Correta, né, a resposta, nós acabamos de ver aí no vídeo. A radiação gama é uma radiação eletromagnética proveniente do núcleo do átomo. É verdade. Então, quando nós temos o que, gente? Um átomo instável, tranquilo, nós temos aí aquelas emissões básicas que nós chamamos de partícula alfa, beta e a radiação o que, gente? Gama. Uma coisa bem importante, quero que volte a tela aqui para mim, por favor. É muito importante que o aluno ele memorize, de certa forma, o espectro eletromagnético, né? Vejamos muito bem, gente. Quais são as cores, tá certo, que aparecem mais notoriamente quando incidimos uma luz branca em um prisma? Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Olha só, vestibulando. Acima da violeta, o que é que eu tenho? Ultravioleta, raio-x e raio gama. Abaixo da vermelha, infravermelha, micro-ondas, onda de rádio e TV. Tranquilo? Vamos voltar ao computador, por favor? Muito bem. Então, o item 2 também está correto, né? Radiação gama, radiação eletromagnética. Lembrando que nós sabemos muito bem que quando trabalhamos com radiação, ela tem um caráter o que, gente? Dual. Ora de onda, ora de partículas, né? E como o professor Luiz Carlos falou há pouco distante, na visão clássica, quando o elétron ele é excitado, ele passa a oscilar, produzindo um campo eletromagnético, gerando uma onda eletromagnética. Essa é uma visão clássica, uma visão de Maxwell, né? Muito bem. Numa visão de Planck, a emissão de uma radiação ocorre exatamente quando o elétron ele sai de uma camada mais energética para uma menos energética, emitindo fóton. Próximo item. Os raios-x são uma radiação eletromagnética proveniente das transições dos elétrons entre as camadas eletrônicas do átomo. Também o item correto, como a gente já comentou. Item 8. Os raios-x são uma radiação eletromagnética menos energética do que a radiação ultravioleta. Aí a importância, tá certo, de você saber o espectro eletromagnético. Ora, acima da ultravioleta vem a radiação X e logo em seguida a radiação gama. Então, o item 8, ele está incorreto. 16. Os raios-x são emitidos somente quando o núcleo do átomo que lhe deu origem estiver instável. Ora, a radiação X, ela não é uma radiação nuclear. Então, o item 16 está incorreto. Portanto, nós temos aí um somatório de igual a 7. 1, 2 e 4 são os nossos itens. Beleza? Então, algum comentário, professor, alguma coisa? Ok, só lembrando aí, vestibulando, né, que nós temos a alfa, a beta e a gama. A alfa é exatamente o núcleo do átomo do hélio, tá? É o hélio sem os elétrons, tá certo? A radiação alfa ela é positiva, ela equivale a 2 prótons, tá? A emissão de 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Ou o cátion do hélio, o hélio mais 2, quimicamente falando. A emissão beta é o elétron sendo expulso lá do núcleo instável. Lembre-se que para um elétron sair é necessário que o nêutron que se encontra lá no núcleo, ele se transforma ali, tá? Se desintegra exatamente num próton e num elétron. E o elétron é expulso. Então, a radiação beta é uma radiação que envolve elétron. E a radiação gama, como o professor Alexandre falou, é exatamente essa onda eletromagnética. Isso ocorre em todos os átomos? Não, só em núcleos instáveis, ok? Lembre-se disso, são átomos que possuem a instabilidade. Aqueles átomos da tabela periódica, do jeito que eles se encontram lá, eles estão estáveis, tá certo? Então, eles não emitem radiação, ok? Ok. Muito bem, gente. Nós vamos falar agora de um tema muito importante que já faz um bom tempo que não cai na prova vestibular discursiva, que é a teoria da relatividade especial e restrita de quem, gente? De Einstein. É muito importante que todos vocês entendam que a teoria da relatividade, tá certo, especial ou restrita,
ela trata exclusivamente para referenciais inerciais. Sistema que está em repouso ou em movimento, retilíneo e uniforme. Muito bem, gente. A teoria da relatividade ela é baseada em dois postulados. Postulado primeiro, né? Ele garante que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. E o segundo mais importante é que a velocidade da luz ela é uma constante. Ora, vestibulando, pense aqui comigo, ó. Na relatividade tudo é relativo? Não. Nem tudo na relatividade é relativo. Existe algo absoluto na teoria da relatividade, que é a velocidade de quem, gente? Da luz. A velocidade da luz, gente, ela é uma constante. Ela é sempre c, independente de qualquer referencial inercial, independente da velocidade da fonte. Por isso que nós chamamos de princípio do absolutismo da teoria da relatividade especial de Einstein. O mais importante que eu queria citar para vocês, que a teoria de Einstein, ela foi desenvolvida quando o mesmo tinha 16 anos de idade, num problema muito interessante chamado de espelho de Einstein. Ora, Einstein, aos 16 anos de idade, ele fez o seguinte questionamento. Imagine, vestibulando, que se eu fosse Einstein, por exemplo, e pudesse viajar à velocidade da luz e tivesse com um espelho. A pergunta é muito clara. Eu conseguiria ver a minha imagem? Ora, para que eu consiga visualizar uma imagem virtual no espelho plano, é necessário que o pulso de luz, tá certo? Ao incidir no meu rosto, refletir, tem que incidir no espelho e refletir até onde, gente? Até os meus olhos. De acordo com a teoria clássica de Newton, tá certo? Ora, tudo vai depender do movimento relativístico que você está analisando. Então, se esse espelho ele estaria viajando à velocidade da luz, segundo a mecânica clássica, essa luz jamais poderia bater aonde? No espelho. Consequentemente, não teria o que, gente? Essa reflexão da luz. Pois muito bem, vestibulando, muito cuidado com essa questão, pois de acordo com a teoria da relatividade, nós conseguimos visualizar a nossa imagem, porque a velocidade da luz ela é uma constante. Muito bem, eu coloquei o seguinte na questão 2. Vamos voltar aqui para a tela, por favor? Se uma pessoa pudesse viajar com a velocidade da luz, segurando um espelho à sua frente, não poderia ver a sua imagem, pois a luz que emergisse da pessoa nunca atingiria o espelho. Para Einstein, essa era uma situação tão estranha que deveria haver algum princípio ou lei física ainda desconhecido que impedisse de ocorrer. Mais tarde, a teoria da relatividade restrita, formulada pelo próprio Einstein, mostrou que essa situação, que situação de não ver sua imagem seria, né? Muito bem. Veja uma coisa interessante antes da gente ir para as alternativas. Eu coloquei aí, tá certo, um vídeo onde nós temos aqui duas naves, né? Essa primeira nave ela vai emitir um pulso de luz, olha só, vestibulando, e essa outra nave ela tem aqui um espelho. Perceba que esse pulso de luz ele vai sair da nave 1, bater no espelho e vai ser o que, gente? Refletido. Galera, vestibulando, nesse referencial da nave, gente, a luz ela vai fazer essa trajetória retilínea. Mas, ó, em relação ao asteroide que vocês estão vendo, para esse cara ou para alguém que esteja no asteroide, a luz ele vai fazer essa trajetória como o programinha acabou de mostrar para vocês. Vejam, é essa trajetória aqui, ó. Olha que coisa interessante, né? E a partir daí, gente, a gente pode discutir, tá certo? Uma coisa muito importante, que é a dilatação do tempo e a contração do comprimento, que nós chamamos de contração de quem? De Lorentz. Ora, vestibulando, pensa comigo uma coisa extremamente importante. Luiz, imagine que eu e você estamos aqui, tá certo, com o mesmo carro, e nós vamos viajar, tá certo, até, por exemplo, você vai até Macaíba e eu vou até o Rio de Janeiro. Só que você está a 100 por hora, eu também vou estar a 100 por hora. A sua velocidade é a mesma que a minha. Veja, vamos lá, juntos. Você está indo para Macaíba a 100 por hora e eu vou ao Rio de Janeiro também a quanto? A 100. Pergunta muito boba, né? Quem é que vai chegar primeiro? É óbvio que é você, né? Você está à mesma velocidade do que eu, porém você vai estar percorrendo uma distância o quê? Menor. Então seu intervalo de tempo vai ser menor.